Foi uma surpresa, não foi? Foi. E vai ser desse jeito. Já pensou? Eu me preparando para pregar e Jesus volta antes de eu começar a pregar. Olha aí, ó. Pode acontecer assim, viu, meu irmão? Pode. E ele pode ainda vir no meio dessa pregação. Ainda antes do final dessa palavra, o Senhor pode descer para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Não sabemos qual o dia, né, que ele virá. Louvado seja, mas a qualquer momento devemos estar preparados. Né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, olha, pregar é bom demais, né, meu irmão? Eita glória, é muito gostoso. Louvado seja. É tão bom, pastor Solon, que eu vou propor um negócio. A gente vai inventar um negócio aqui qualquer dia desse. A gente vai fazer 2 pregadores. Um com o microfone e o outro com o outro. É quando um diz glória, o outro diz aleluia. Quando diz glória a Deus, o outro responde glória a Jesus. Sabe? E aí vai pregando e vai entregando. Eu nunca vi não, mas quem sabe um dia a gente vai. Porque, meu irmão, é bom demais. Tanto que, olha, o que Deus já falou hoje à noite aqui, e já usou os seus vasos, eu já estava dizendo ao Senhor, já era suficiente para salvar o mundo inteiro. Eu preparei uma mensagem e eu vou dizer aos irmãos, essa mensagem, os irmãos já pregaram. A mensagem que eu ia pregar. Já pregaram? Já. Se quiser ministrar essa ceia, Deus já. glória a Deus. Olha aí. É pesado. Veja ali. Veja ali. Não, deu certo. Glória a Deus. Vai ficar Meus irmãos, olha. Vai cair. Não, deu certo. Eu tiro já de novo. Pode deixar. Aqui é. Aperta aí. Glória a Deus. Pronto. Agora. Não, aqui já apertou. Glória a Deus. Deu certo, meu irmão. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, olha só. O pastor veio aqui, pregou sobre o anúncio da volta de Jesus pelos anjos. O irmão citou João 1,29. Vendo João Batista vir Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Fizeram uma representação aqui do momento do toque da trombeta, da vida do Senhor. E tudo que os irmãos já fizeram nesta noite corresponde com aquilo que eu já ia pregar. Louvado seja Deus. Deus já confirmou tudo. Aleluia. Né? Mas então eu vou resumir agora e vamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número... Capítulo 11... 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26. E eu depois vou ler 1 Coríntios 5, 7. Diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero meditar em alguns minutos ainda, que ainda dá tempo, sobre esta palavra que nós trouxemos aqui. E nós temos um problema aqui para analisar, que o pecado que nos separava de Deus. Também nós temos aqui nessa apresentação desses 2 versículos a graça de Deus se manifestando através do sacrifício de Jesus. Deus sacrifica o seu Filho, nosso Cordeiro Pascual, no nosso lugar. E nós estamos numa missão: celebrar a Santa Ceia. Foi o Senhor quem ordenou, disse: fazer isso em memória de mim. E fazeis isso todas as vezes que comerdes, né? E anunciai a morte do Senhor até que venha. Então, a Santa Ceia, ela vem nos lembrar da morte de Jesus, a sua ressurreição, e ela aponta para a volta de Jesus. Ela fala sobre o Calvário e linka o Calvário com a vinda de Jesus. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. E me chama muito a atenção porque Jesus, ele foi sacrificado durante a Páscoa. Ele foi crucificado durante a festa dos pães asmos. Louvado seja Deus. E nós estamos hoje num domingo de Páscoa, não é verdade? A Páscoa que as pessoas normalmente comemoram com chocolate, com coelhinho, com certas coisas da tradição comercial e pagã, que não tem nada a ver com o nosso culto cristão. Louvado seja Deus. A Páscoa originalmente era uma festa da tradição judaica, né? Deus instituiu essa festa lá no Egito, na libertação do povo da escravidão no Egito. Ali, no último dia, na última noite daquela festa, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, daquela festa, naquela última noite de escravidão ali no Egito, o Senhor deu uma lei a Moisés. Disse: olha, este vos será o primeiro dos meses, e vocês comemorarão a Páscoa. Vocês pegarão um cordeiro de um ano, sem mancha, sem mácula, perfeito, um animal perfeito, sem defeito, e ele será sacrificado ao final da tarde, e o seu sangue vocês vão aspergir nos umbrais das portas, no portal, na parte da porta ali, onde fica o portal da porta, né? Os umbrais e a parte superior. Louvado seja Deus. E o Senhor disse assim: e esta noite eu passarei pelo Egito e ferirei todos os primogênitos da terra, desde o primogênito do servo até o primogênito de Faraó. Mas quando eu passar por vossas casas, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, ou pularei por cima de vós, ou passarei por cima de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Como alguém que vai passando por aqui e você está aqui, o Senhor, esse é meu. Aí Deus alargou a passada para não pisar por cima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aquela festa, ela anualmente era comemorada em Israel, né? Na lembrança da libertação. E essas festas apontam para Jesus, porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aqui no capítulo 5, ele vai dizer: alimpai-vos do fermento velho, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Meu irmão, é tempo de santidade. É tempo da gente tirar o fermento de dentro da nossa casa, da gente limpar a nossa vida, e tirando o pecado. Opa, isso aqui está sujo, vou lá limpando, vou tirando, isso não agrada a meu Deus, e eu vou fazendo a limpeza. Hoje eu vou para a Santa Ceia, eu vou me reconciliar com meu irmão, com minha esposa, com meu marido. Louvado seja o nome do Senhor, vou me reconciliar com meu Deus, porque hoje eu quero cear em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ali, aquela festa apontava para Jesus. Porque, como bem disse o diácono Fernando, em João capítulo 1, versículo 29, vendo João Batista vir Jesus ao seu encontro, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. E foi para isso mesmo que ele veio. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: ninguém tem um amor maior do que este, do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos, dos meus amigos. E ele disse: ninguém pode me tirar minha vida, mas eu vou lá dou. Eu é quem dou. Olha, a morte teve que pedir permissão a Jesus. Eu posso, né? Porque não pode. Ele que deu, ele que se deu. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus estava para ser preso, eles chegaram ali no jardim do Getsemane, os guardas do templo, fortemente armados. E a Bíblia diz que eles perguntaram assim: quem é Jesus? Aí ele respondeu: sou eu, deixe esses ir. Aí quando ele respondeu: sou eu, eles caíram no chão.
Todos eles caíram com a palavra do Senhor: sou eu. Aí eles levantaram, aí perguntaram: quem é Jesus? E Jesus disse: sou eu. Aí eles, todo mundo caiu no chão, com espada, com escudo, com armadura, com tudo. Louvado seja Deus. Porque diante da presença do Senhor, todo joelho tem que se dobrar. Em Gadara foi assim também. Em Gadara foi assim também, os demônios. Jesus ia passando por Gadara, aí botou os pés na praia, os demônios deram urro lá. Aí eles correram e vieram, de joelho no pé de Jesus. Jesus, bem sabemos que tu és o Santo de Deus. O que vieste nos atormentar fora de tempo? Né? Já vai mandar a gente lá para as trevas exteriores? Louvado seja o nome do Senhor. Disse: cala-te, sai dele. E eles saíram. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem foi liberto, né? E as pessoas se admiraram, viu? Porque ele depois estava limpo, barbeado, vestido, nova criatura. E todos disseram: isso não era o homem que vivia lá no cemitério, né? Que vivia batendo aqui em todo mundo, uma força comunal, batendo em todo mundo. Louvado seja Deus. Jogando nas pedras, né? Se jogando nas pedras, né? Louvado seja Deus. E ali agora ele estava como nova criatura, como nós aqui. Um dia estávamos no pecado, mas o Senhor nos alcançou. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a Santa Ceia é um momento da gente lembrar de quem nós éramos, do que Jesus fez por nós e o que ele ainda vai fazer, porque ele vai voltar para nos buscar. Quando a gente começa a pensar de onde Jesus nos tirou e hoje nós estamos aqui, aí se você começar a pensar em tudo isso e meditar, aí você começa: oh glória, aleluia, aleluia. Eita Jesus, tu és maravilhoso. Senhor, tu me tirasse do mundo e me botasse aqui como príncipe para pregar a tua palavra. Jesus, que negócio maravilhoso é esse? Quem era esse? Louvado seja o nome do Senhor. Aí você começa: glória, aleluia, glória a Deus. E daqui a pouco você está numa festa, comemorando. Louvado seja Deus. Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que ele disse assim uma certa vez. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. João 16, 33, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante, né, Diácono Fernando? Jesus poderia ter dito assim: olha, tem de bom ânimo, Diácono Fernando, você vai vencer o mundo. Ele disse assim: não. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. Louvado seja Deus. Meu irmão, o Senhor está te entregando a tua vitória nesta noite. A sua vitória Ele te deu. Ele conquistou na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Sabe o que significa? Significa assim, por exemplo, digamos que eu fosse participar das Olimpíadas, e aí você vai ter que correr lá os 100 metros. Já pensou? Eu e o pastor Solon, dois barrigudos, correndo 100 metros. Vamos correr os 100 metros. Eu acho que eu parava nos 50 metros. Não sei se o pastor Solon chegava antes. Eu ainda corri uns 10. Corri uns 10 ainda, né? Aí Jesus chega lá, né? Olha para mim, olha para ele. Aí diz assim: ei, vocês dois aí, senta ali aquelas duas cadeiras, tem duas, senta uma ali e outra ali. O que é, Jesus? Fica aí na torcida, vendo a vitória que eu vou te dar. Louvado seja Deus. Eu vou correr com você. Eu vou correr com você. Usain Bolt, aquele corredor que corre abaixo de 10, 9 segundos, é Usain Bolt, né? O famoso. Rapaz, ele está lá. Jesus chega lá na frente, Usain Bolt ainda está lá na largada. Né? E ali, então ele diz a sua palavra: eu venci o mundo. Aleluia! Se Jesus não tivesse vencido o mundo, nós não estaríamos aqui. É porque ele venceu o mundo e venceu o diabo, é que nós hoje estamos aqui e podemos louvar e agradecer pela nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que riqueza grande é essa, hein? Aleluia! E se a gente perguntasse direitinho, evangelista Ricardo, no quão grande é a salvação? E Hebreus diz assim, ó. Hebreus diz assim, lá em Hebreus está escrito:
que como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aí evangelista Ricardo, se a gente parar para pensar na salvação, tudo, e no céu, nós vamos morar no céu, meu irmão. Aleluia. Nós vamos morar no céu. Já pensou? Jesus voltar agora e nós todos aqui entrar no céu, todos de vestes brancas, lavados, alvejados, no sangue do Cordeiro. Aí, já pensou? Você vai sair daqui pulando ali no meio da rua, dando glória a Deus. Os crentes ficaram doidos hoje. Saíram da igreja tudo pulando ali, parecendo uma torcida organizada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, meu irmão? É a alegria do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Olha, quando você se sentir triste, se lembre que você é herdeiro de todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, olha só. Essa mensagem, ela nos dá algumas perguntas, né? E eu queria responder pela palavra de Deus, né? Algumas perguntas. Que Jesus, ele nos livrou da ira futura através do seu sacrifício. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, eu quero abrir minha Bíblia, que diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, estou chegando. Glória a Deus. 1 verso 10. Pronto. O 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aleluia. Meu irmão, haverá um dia do acerto de conta, viu? Louvado seja Deus. A palavra nos diz que o Senhor, ele tem preparado um dia do acerto de contas. E Jesus morreu na cruz para nos salvar desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu posso ser salvo da ira de Deus? João capítulo 3, versículo 36. Peraí, vamos fazer um estudo bíblico. João 3, 36. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu quero saber como é que eu posso ser salvo da ira futura. Aí escrito João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem não crê em Jesus, a ira de Deus está sobre ele. O Senhor está dizendo que, olha, como é fácil a salvação. Crê em Jesus. Crê em Jesus, serás salvo tu e tua casa. E ele diz, mas quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, a humanidade está debaixo de ira, porque Deus se ira todos os dias por causa dos pecados. Mas quem crê em Jesus, aí a Bíblia diz, tem a vida eterna. Louvado seja Deus. Aí, meus queridos, ainda aqui na palavra de Deus, né? A gente viu que o Cordeiro foi anunciado por João Batista, né? Aí tem gente que pensa assim, eu acho que se eu for na igreja, ou se eu me batizar, ou se eu frequentar uma religião, eu estou salvo. Ou se eu fizer boas obras, eu estou salvo, né? Aí Mateus capítulo 3, versículo de número 7 a 10, João Batista estava batizando o batismo do arrependimento. Aí ele vir ao seu encontro os fariseus. E esses homens, fariseus e saduceus, eles não criam que João Batista era profeta, que anunciava a palavra de Deus. Mas por via das dúvidas, né? Eu vou lá me batizar. Por via das dúvidas, eu vou lá, né, tomar um banho, né? Louvado seja Deus. Aí chegam os fariseus e os saduceus, tudo animado.
chegando lá, e João Batista batizando o povo, dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aí o povo chegando animado lá, e João, quando olhou os fariseus e saduceus, disse: raça de víboras! Já pensou, meu irmão, uma palavra dessa, hein? Às vezes Deus tem que pegar pesado com alguém para a pessoa se arrepender. Olha aí. Porque quando fica só naquele negócio, tá tudo bem, bênção, glória, levante sua mão e tal coisa, aí a pessoa e na igreja é um pecado na vida, não deixa. Aí Jesus, raça de víboras. Rapaz, o cara agora pegou pesado comigo, viu? Pegou pesado. Olha, irmão, quando Deus ele nos exorta e a gente chega a Jesus, tem misericórdia de mim, porque Senhor, o Senhor pode voltar agora e eu não quero ficar. Eu não quero ficar, eu quero subir para a tua igreja. Eu não quero ficar para trás, eu quero ir para o reino do céu. Aí a gente vai, Senhor, chega Jesus, como é que está a minha vida? Sonda meu coração. Eu quero, Senhor, ter um concerto contigo. Eu quero cear em paz. Aleluia. Perdoa os meus pecados. Você sabia que a leitura que a pastora Neu leu, ela falou que quando Jesus disse assim: um que mete a mão aqui comigo vai me trair, a mão no prato. Aí eles começaram a se acusar a si mesmo. Eles não fizeram assim, irmã Tassiane, ele não foi assim: só o que é que tu está fazendo? Ele não foi dizer para Tassiane: Tassiane, tu anda fazendo o quê? O que é que você está fazendo? Nem Deusinho com a irmã Cida. Não. Cada um assim mesmo começou a dizer, a se autoacusar: Senhor, sou eu, Senhor. Serei eu, meu Deus. É assim que a gente vem para a Santa Ceia, meus irmãos. A gente chega assim: Jesus, sonda aqui meu coração. Porque se há algum caminho errado, Senhor, algum caminho mau, como disse Davi, e guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero, Senhor, andar com meus pés vacilando, desviando do caminho. Me guia no caminho eterno. Louvado seja Deus. Mas aí, veja só, aqueles homens eram de coração duro, né? Aí João Batista vai e diz isso, né? E diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira divina? Está vendo? Jesus veio nos salvar da ira divina, da ira futura. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele diz, ele continua dizendo, louvado seja Deus: não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque é verdade vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar para si filhos a Abraão. Eis que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada para o fogo. Olha aí, o negócio como é sério. Louvado seja Deus. Aí ele diz: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. É o primeiro fruto para a salvação, de arrependimento, meu irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente dá glória a Deus que uma alma aceita Jesus, né? Alguém entra para o caminho e tal, louvado seja Deus. Mas a gente precisa ver os frutos. Louvado seja o nome de Deus. Porque tem muita gente que entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. Sabia que tem? E a gente precisa se examinar. Jesus, eu como o Evangelho, Senhor. O Evangelho está em mim. Eu preciso, Senhor. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, olha só. A palavra de Deus diz assim: que a árvore está posta, o machado está posto às árvores, e toda aquela que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Meu irmão, como é que está a sua vida? Olha aí, ó. Como é que está os frutos? É fruto ou é obra da carne que você está produzindo? Meu Deus. Gálatas 5, 19 ao 22. Né? Como é que está a situação? Louvado seja Deus. E você pede desculpa, você se arrepende quando ofende alguém, quando magoa alguém, você vai lá se consertar, né? Às vezes é com o seu pastor, às vezes é com o seu cônjuge, às vezes é com o seu irmão, é com sua irmã. Louvado seja. Nós precisamos viver em união, em unidade, porque sem unidade Deus não opera e ninguém vai para o céu, viu?
Porque também está escrito lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Meu irmão, eu vou dizer a você, é difícil, mas não é impossível não, viu, meu irmão? Porque você não está só não. Porque você consegue. Como é que eu vou conseguir isso, hein, irmão? Pela graça de Deus e o Paracleto. O Espírito Santo está me ajudando a conseguir. É Ele que me quebra, aí eu vou e peço perdão, aí eu vou e me reconcilio, aí eu vou e mudo a minha vida, porque arrependimento não é só chorar, derramar lágrimas, é remorso. Não, arrependimento é uma decisão consciente de mudança de atitude. Eu andava errado e agora vou andar no caminho de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, qual é a garantia que nós temos da nossa salvação, hein? Qual é a garantia que nós temos? Eu vou ler aqui um versículo. Louvado seja Deus. Olha, tem vários versículos, mas não dá tempo, eu vou ler só um. Romanos capítulo 5, versículo 10. Qual é a garantia da nossa salvação, hein? Como é que nós sabemos? Como é que eu posso ter certeza que eu estou salvo? Romanos 5, versículo 10. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Vocês não tenham paciência que eu estou com uma mão só, estou segurando o microfone com a outra. Mas já cheguei. Romanos 5, verso 10 diz. Eu vou ler logo o versículo 9, depois o 10. Diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Por isso que a gente vai celebrar a Santa Ceia, né? Para lembrar do sangue de Jesus, né? Que Ele derramou pelos nossos pecados. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos. Salvo de quê? Da ira. Está vendo? A salvação é para nós sermos salvos da ira. Lá no Egito, a ira de Deus desceu como 10 pragas. E quando o Senhor tirar a sua igreja aqui da terra, a ira do Senhor vai vir com força sobre esse planeta. E ai dos habitantes da terra, porque está escrito: ai dos habitantes da terra. Louvado seja Deus. Já pensou, meu irmão? Não quero ficar aqui para a grande tribulação, não. Eu quero ir para o céu. Começa pelas graves. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 10 versículo 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, olha só, nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que o homem no pecado, quando eu estava lá nas festas do mundo, né? Quando eu estava curtindo eu já estava curtindo a minha vida, né? Aí a Bíblia diz que eu era inimigo de Deus. Aí diz assim: porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, e Jesus morreu para me reconciliar com ele. Aí ele diz: muito mais estando já reconciliado. Veja, a morte de Jesus já me reconciliou. Pronto, eu já estava perdoado. Sabe por quê? Porque Deus pegou minha culpa, que nem o pastor pregou Isaías 53, e pegou os meus pecados e lançou sobre ele. Aí ele diz assim: ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus. Por isso que lá na cruz Jesus vai dizer assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não pode habitar com o pecado. E Jesus ali estava carregando os nossos pecados. Veja como a coisa é séria. E o que será da humanidade que rejeita esse Jesus? Louvado seja Deus. Se Deus, Ele não aceitou nem o filho dele quando estava ali com nossos pecados, o Senhor o rejeitou, né? Imagine um pecador que não quer se arrepender. O que é que vai acontecer, hein? Misericórdia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim: estamos reconciliados com Ele pela sua morte. Sabe por quê? Porque agora alguém pagou o preço, um preço impagável. Tomou o meu lugar. É por isso que a teologia vai chamar de sacrifício vicário.
ou sacrifício substitutivo. É como se eu tenho uma dívida, não posso pagar, e aí eu estou sendo protestado. E agora, o que eu vou fazer? Vão tomar o que eu tenho, né, em favor dessa dívida. Aí alguém que é meu amigo, muito rico, um parente muito rico, diz: não, se preocupe não, que eu vou pagar a sua dívida. E era assim, não era lá no Antigo Testamento? A lei do levirato, a lei do ano 50º, né? Ali onde todas as heranças voltavam para os seus respectivos donos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mano, como é que eu sei que eu estou salvo, hein? Aqui, ó. Aí diz assim: eu estou reconciliado com ele pela sua morte. Aí a parte B do versículo 10, Romanos 5,10 diz: muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A ressurreição de Jesus é que me garante que eu estou salvo, que eu vou morar no céu, que quando a última trombeta tocar, eu vou subir com esta igreja. Louvado seja o Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E em teu coração creres que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Louvado seja Deus. Quantos creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Ao terceiro dia subiu ao céu, e de lá voltará como anunciou os anjos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja. E eu quero terminar com 2 versículos, viu, meu irmão? 2 versículos. Eu vou ler mais 2 versículos, meu irmão. Hoje foi quase um estudo, não foi? Um estudo da palavra de Deus. Mas eu quero ler aqui 2 versículos sobre Jesus vai voltar. Tá certo? Louvado seja Deus. Louvado seja. Olha, deixa eu ler aqui. Posso citar logo, né? Esse eu já sei de cabeça, decorado. João 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, não se perturbe com nada, né? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei outra vez e vos levarei, para que estejais comigo onde eu estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que diz assim que ao estrugir da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, 1 Coríntios 15, 53, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos todos juntos com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, com esta palavra. Eu não sei qual é a luta que você está passando na sua vida, mas se console com essa palavra. O Senhor vai voltar e nós vamos morar no céu. Aí acabou o show, acabou a luta, acabou o problema, acabou as contas, acabou tudo, acabou a doença, acabou a enfermidade. Louvado, essa é a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Dá tempo? Dá? Dá tempo? 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses. Menos. 4,16 a 18. Chegou. É o versículo que eu li. Mas eu vou ler de novo. Para você que não tem dúvida que eu não disse nada errado, né? Vamos lá? Versículo 16, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A trombeta que os irmãos ensinaram hoje aqui, não foi? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Meu irmão, já pensou nisso? Aí o irmão chega para me contar um problema. Ô irmão, estou passando uma luta. Um problema tão grande. Meu irmão, console seu coração. Jesus está bem pertinho de voltar. Ah, pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Estou com um problema no meu trabalho. Estou me perseguindo. Estou com um problema lá na escola, meus amigos. Estou com um problema com meu vizinho. Estou com um problema de saúde. Meu irmão, console o seu coração. Jesus está voltando, está bem pertinho. Já já esse problema vai passar. Louvado seja Deus, Jesus. Que coisa grande, né? Atos capítulo 1, versículo 11. Deixa eu ver o que é que tem aqui. A Bíblia diz que o homem sábio, do seu bom tesouro, tira sempre coisas boas e novas. Vamos ver o que é que ainda sai de bom aqui pra gente, meus irmãos. Atos capítulo 1, versículo 11. Eu já estou quase acabando para a gente celebrar a Santa Ceia. O pastor me disse que eu tinha um tempinho aí, mas eu vou entregar antes. Atos 1 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, ó. É o versículo do pastor. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Eu disse a vocês que vocês entregaram a mensagem todinha que eu ia pregar. Eu só estou confirmando aqui, viu? Louvado, está tudo anotado aqui no papelzinho. Louvado seja Deus. Apocalipse 22, 12, para a gente terminar. Apocalipse 22 e 12. Deus usou seus vasos, eu só ali olhando. Jesus, o irmão está entregando a mensagem que eu vou pregar. Eu vou pregar mais o quê? Aí o irmão veio, pregou. Aí o outro veio, citou outro versículo que eu ia falar. Aí a irmã fez a encenação da vida de Jesus. Eu disse: Senhor, eu vim fazer o que eu já queria. Louvado seja Deus, né? Fazer o convite. E teve o louvor também falando do céu, né? Como é que era? A chegada nossa no céu, exatamente. Apocalipse 22, versículo 12. Eita promessa. Versículo 12. 22, 12 diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Meu irmão, o que você está fazendo para o Senhor, além da sua salvação, que você não compra, isso não paga. Se você está servindo o Senhor aqui na igreja, não paga, não paga. A salvação é de graça, é pela fé, é quem crê em Jesus Cristo. Mas o Senhor diz que tem uma recompensa, um prêmio, um galardão, algo que Ele vai estar preparado, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E sabe o que Deus está dizendo aqui para mim? E o pastor pregou: guarda o que tens. Não foi? Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa palavra? Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte? 3, 10, 2, 10. O Senhor está dizendo aqui também assim, ó: não pare de servir, não pare de adorar, não pare de buscar, não pare de pregar, não pare de anunciar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está voltando e a gente não sabe se vai ter outra oportunidade. Eu só tenho hoje à noite para dar glória a Jesus. Você ainda está aqui esperando o quê? Para abrir sua boca, para dar glória a Deus. Louvado. Olha, pode ser a nossa última chance, sabia? De adorar a Deus. E daqui a gente vai para casa e à meia-noite, tocou a trombeta. Como a parábola das 10 virgens, não é? E à meia-noite ouviu-se um grito, aí dizendo: eis, aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que Deus nos diz aqui nessa palavra, Ele nos diz o seguinte: que Ele está voltando. A gente precisa ter o foco na vida do Senhor. Não podemos perder esse foco das nossas vidas.
e não desfalecer da obra do Senhor, do trabalho que Ele nos confiou, continuar servindo e fazendo. Ah, me lembrei, mas Jesus não deixa eu terminar, Ele me dá outra palavra, eu tenho que continuar, né, meu irmão? Sabe o que uma palavra de Deus diz? Pastores, irmãs e irmãos, a palavra diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, o encontrar servindo assim. Continue fazendo o que Jesus te chamou para fazer. Ele cedo volta e nós em breve estaremos cantando e louvando a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.